Fala galera, aqui é o Diego do English Forever e eu trago para vocês hoje 7 dicas para memorizar palavras de uma maneira mais rápido e eficiente. Até o final desse vídeo você irá conferir 7 dicas com esse propósito. So, let's get down to business. Bem, pessoal, com essas dicas, começando agora com a primeira, você irá ter uma organização muito melhor quando você aprender aquela palavra nova, que é exatamente o que nós vamos tratar agora na dica número 1. Pessoal, na dica número 1, quando vocês aprendem uma palavra nova, você não tem que pegar aquela palavra nova ali e deixar ela jogada em qualquer canto ou não. É super interessante, você aprender uma palavra nova, eu quero que vocês verifiquem ela no dicionário de Cambridge, logo aqui abaixo, Cambridge Dictionary, você coloca a palavra lá, você vê a definição, você vê a classe de palavra da palavra em questão, se é um verbo, um adjetivo, um advérbio, etc. Então você marca junto a palavra. Por exemplo, vamos pegar o verbo to work. To work barra verbo. Aí sim você pode colocar a tradução ou não, o que você sentir melhor para você. Então isso é muito importante, marcar a palavra, a classe da palavra e o que ela significa e a sua definição. E também fazer associações com o seu dia a dia. Por exemplo, você pega o phrasal verb to call off. To call off, uma de suas definições que você pode utilizar, por exemplo, a colocação to call off the meeting, significa cancelar a reunião, ou seja, você adia ela. Então você pensa assim, caramba, o que será, o que acontece no meu trabalho? Sei lá, o meu chefe, ele cancela as reuniões ou não? Vamos supor que seu chefe cancela as reuniões das segundas-feiras de manhã. Então você colocará lá, associa para a palavra nova. Você tem o phrasal verb to call off. Aí você faz a frase, My boss always calls off the meetings on Monday. My boss always calls off the meetings on Monday. Ou seja, meu chefe sempre cancela as reuniões nas segundas-feiras. Então isso é muito interessante. Você acabou de aprender o phrasal verb to call off, que sabe que é ali cancelar, adiar, e você coloca aí com uma situação, uma realidade do seu dia a dia. Então, aqui ó, uma dica número 1 para vocês que é muito boa. Vamos para a próxima. Dica número 2. Pessoal, tomem cuidado com sobrecarga de informações. Nós estamos na era da internet e da tecnologia aí. Isso é uma coisa muito boa e ao mesmo tempo também é uma coisa ali que pode te colocar alguns problemas, né? Porque tem tanta informação que às vezes você não sabe o que fazer, o que estudar e assim por diante. Então é interessante que você priorize algumas coisas. Você está começando ali a estudar? Você está ali no nível básico, né? Vamos lá, pegar aí de acordo com o nível Quadro Europeu de Línguas Estrangeiras, o nível A1. Então você tem aqui os tópicos da 1, ainda vou fazer um vídeo sobre isso e vocês saberão o que estudar. Mas vamos lá, continuando. Então você está ali começando, você está aprendendo uma palavra nova, você aprendeu ali 5, 6 verbos novos, aí legal. A partir do momento que você aprendeu esses 5, 6 verbos novos, você usa a nota, você tente construir frases com eles, você inverte o tempo verbal, você constrói uma frase no presente, no futuro e no passado. Mais uma vez vamos pegar o verbo to work. Então, I work today, eu trabalho hoje. Coloca no futuro, I'm going to work tomorrow, eu vou trabalhar amanhã. Ou agora coloca no passado, I worked yesterday, ou seja, I worked yesterday, eu trabalhei ontem. Então o que você faz? Você está pegando um verbo e está fazendo a utilização dele nas tensões verbais mais utilizadas do dia a dia. Então o ideal é que quando você aprende uma palavra nova, você já comece a utilizá-la e a testá-la no seu dia a dia. Cuidado com sobrecarga de informações e sobrecarregar você mesmo, né? Aí você pega ali, aprende muita coisa ali, aí você tenta incluir tudo aquilo no seu dia a dia, o que acontece? Você não consegue, o que é óbvio, né? Então até porque em cada uma das aulas que você faz, você aprende ali, por exemplo, 7 a 8 termos novos de vocabulário, ali já é ideal. 7 ou 8 termos ali de vocabulário novo por aula. A partir do momento que você vai incluindo muito isso e aumentando cada vez mais as palavras novas que você aprende, você não as utiliza da maneira correta e da maneira devida que você deve fazer, você só vai se sobrecarregar e a sensação que você não vai conseguir nem sequer memorizar o que você está aprendendo no momento ali, tá bom? Então ali, lembre que neste momento, menos é mais, pessoal, beleza? Dica número 3. Usar um bom dicionário. É só você digitar ali no Google, vai ali no Google agora, digita aqui embaixo Oxford Dictionary ou Cambridge Dictionary. Esses dois dicionários para mim são os melhores que tem. Claro que tem outros ótimos, com certeza. Eu gosto muito do dicionário de Cambridge, por exemplo, porque você pode verificar as nuances e as diferentes pronúncias de cada palavra. Se você digita lá, por exemplo, que tem a pronúncia bem diferente, né, nas duas línguas, que é civilização, digita lá, né, a palavra está aqui embaixo, e você vai verificar no US que a pronúncia é civilization.
E você verificará que já no UK é civilization. Ah, legal. Qual que eu devo aprender? Pessoal, primeiro de tudo, foco em um e aprende um. Obviamente que futuramente é interessante que você saiba a pronúncia, as duas pronúncias das palavras que você está aprendendo, porque assim você tem uma compreensão melhor, principalmente quando você for fazer os exames de proficiência como o IELTS, ou FCE, CAE, CPE, que são os certificados de competência linguística, que foca muito em inglês britânico também. Então é muito interessante que você verifique as nuances, as diferenças e os sons das palavras dos dicionários e também as definições. Você pega a palavra, você vê a classe dela, o part of speech, seja um verbo, um adjetivo, um substantivo e a definição delas. Então isso é extremamente importante. Quando você aprender algo novo, uma palavra nova, vá no dicionário de Cambridge, o Cambridge Dictionary, que não tem erro. Eu indico altamente. Bem, pessoal, a próxima dica que eu tenho para vocês é utilizar os aplicativos que nós temos aí para dar um boost ali, né, no seu aprendizado. Aplicativos como o Duolingo, por exemplo, vira e mexe, alunos me perguntam, eu devo utilizar o Duolingo, ele é um aplicativo bom? Bom, pessoal, o Duolingo ele é fantástico, ele é um aplicativo excelente, ele é ótimo, ele te apresenta vocabulário novo, ele foca na construção das suas frases, eles focam em você revisar o que você aprendeu, então ele é de extrema importância. Então você pode treinar ali sintaxe, construção de frases, você pode, as ordens das palavras, como fazer uma pergunta, etc. Memorizar ali aquele vocabulário do dia a dia. Então ele é fantástico. O que o Duolingo não vai fazer para você é treinar o seu speaking, né? Suas habilidades orais ali na língua qualquer que você esteja estudando, no caso aqui o inglês. Então você não vai conseguir treinar o seu speaking ali, né? Pelo menos a partir do momento que eu estou gravando esse vídeo aqui, eu não me lembro do Duolingo ter nenhum tipo de ideia de você treinar o seu speaking realmente numa conversa mesmo ali, um de frente com o outro ali, conversando e interagindo desta forma. Mas ele é fantástico para memorização de vocabulário, apresentação de tensões verbais diferentes e memorização das palavras e construção de frases. Então, os aplicativos são muito bons. Duolingo é um deles. Dica número 5. Pessoal, você aprendeu ali uma palavra nova, você não vai colocar ali o tamanho da definição dela para tudo aquilo ali que você vai utilizar ou não. Você vai focar só em coisas simples. Por exemplo, a gente pega ali um modal verb. Vamos pegar o modal verb should. Aí você vai pensar ali em todas as nuances, em todas as traduções que talvez você possa colocar para o should, dependendo do contexto ou não. É claro que não. O que você vai fazer? Eu dou uma dica muito interessante para o pessoal que é pensar em função. Exatamente. Na função das palavras. Por exemplo, modal verbs, quando você fala de modal verbs, é extremamente importante, porque cada um deles tem uma função ou até mais de uma. Pegando should, por exemplo, quando você fala should, se você colocar dentro de um contexto que você está dando um conselho para alguém, por exemplo, you should study more. Você deve estudar mais. You should study more. You should drive carefully. Você deveria dirigir cuidadosamente. Então, repara o que eu estou fazendo, qual que é a função? Quando eu falo para alguém, você deveria dirigir cuidadosamente, ou eu digo que você deveria estudar mais, então o que eu estou fazendo? Estou fazendo uma sugestão, logo, should eu uso para sugestões, está aí a função do should. Eu digo para você, you can sing very well, you can sing very well. Você pode cantar muito bem, ou seja, você tem aquela expertise, né? Então, a partir do momento que você diz you can sing very well, you can play guitar very well, you can play the guitar very well, então eu digo que você tem essa habilidade. Então, can, utilizo para habilidade. Olha só, então agora você já sabe, né, a função dela, ao invés de você fazer aquelas definições gigantes e intermináveis, perfeito? Dica número 6, não anotar somente a tradução. Legal. Tradução é um tópico bem tabu aí na língua inglesa. Algumas pessoas dizem que você não deve traduzir nada, outras não, quando que na verdade um dos primeiros métodos de aquisição de segunda língua é o Grammar Translation Method, né? Que foca exatamente em você pegar alguns trechos e traduzir entre língua-alvo e língua nativa. Então a tradução ela tem sim o seu espaço e a sua importância no aprendizado de uma segunda língua. O que a tradução não faz é trabalhar o seu speaking, né? Você não vai falar inglês porque você está traduzindo alguma coisa, mas a sua noção e conhecimento de língua ajuda muito, tá? Então, mas a ideia aqui nesse caso é não apenas traduzir a palavra nova que você aprendeu, mas sim quando você aprender uma palavra nova, vamos pegar alguns adjetivos. Good. Qual que é o antônimo desse adjetivo? Bad. Então eu tenho bom e eu tenho ruim. Eu tenho tall, alto, e eu tenho short, que é curto, ou seja, o curto ou baixo. Então, tall, você tem short. Você tem, por exemplo, big e você tem small. Então, o que você está fazendo? Você está aprendendo ali a palavra e você já está aprendendo o oposto dela logo ali. Então, a partir do momento que você faz isso e vai anotando dessa forma, é excelente para que você aumente o seu vocabulário, perfeito? Anteriormente, quando eu falei tall e short, né, eu estava falando ali sobre
a altura, né, de uma pessoa, porque também você pode muito bem utilizar long, que é alguma coisa que é longa ou longo, ou short, que é alguma coisa que é curta, perfeito? Dica número 7 para a memorização. Pessoal, é uma coisa que geralmente as pessoas têm muita dificuldade, né? Então manter uma disciplina e uma rotina de estudos. Pessoal, se você aprende uma palavra nova e logo depois você vai ver essa palavra nova ou aquela estrutura só na semana que vem, pessoal, é óbvio que você vai esquecer. Então isso é natural. Aprendeu alguma coisa nova, você aprendeu ali naquele momento, você já revê, se possível, no mesmo dia, na parte da noite, no próximo dia você já revê novamente, você anota ali, você tenta colocar dentro de um contexto e você vai repetindo durante a sua semana aquilo que você aprendeu de novo. Pessoal, isso é até engraçado, porque não precisa nem de uma pessoa, ou eu, por exemplo, para falar isso para vocês. Qualquer coisa que você quer fazer com maestria, com um nível de expertise alto, é na repetição. Você vai cantar bem, você vai tocar bem, você vai ser um bom engenheiro, um bom arquiteto, um bom falante de uma língua estrangeira, é pura prática. Então você tem que separar ali no seu dia a dia o tempo para você estudar, revisar, aprender coisas novas e aplicar no seu dia a dia o que você aprendeu. Então a partir do momento que você faz todas essas dicas, pessoal, então grandes chances que vocês irão melhorar cada vez mais e irá reter muito mais conteúdo. Perfeito? Então eu fico por aqui. Eu gostaria que vocês agora comentassem aqui embaixo alguns tópicos que vocês gostariam de ver para que eu grave para vocês. Ainda não nos segue no Instagram, então eu quero que você siga lá, English_Forever. E também siga-nos no Facebook. E não se esqueça de dar um like e também se inscrever no canal, logo aqui embaixo. Eu fico por aqui, I'm out.